Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Transformação Radical. E o texto bíblico para a nossa meditação está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto tão precioso da tua palavra, que nos ensina a respeito da salvação pela tua graça. Querido Deus, ajuda-nos a compreender este texto em sua profundidade, para que possamos progredir em nossa caminhada cristã. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a uma constante reflexão. Ser um seguidor de Jesus implica fazer um exercício constante de autoanálise, um exercício de estudo da palavra de Deus, de aprofundamento nas suas mensagens. Enfim, quando nós afirmamos que nós somos seguidores de Jesus, entre outras coisas, isto implica a necessidade contínua de nós estudarmos as Escrituras Sagradas com afinco, com paixão. O hábito de estudar a Bíblia deve fazer parte da rotina diária de todo filho de Deus, de toda pessoa que leve o seu cristianismo a sério. Assim como nós nos preocupamos em tomar o nosso café da manhã, em almoçarmos, em jantarmos, em tomarmos líquidos ao longo do dia para estarmos sempre bem hidratados, bem nutridos. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, nós precisamos cuidar da nossa alma, precisamos meditar nas Escrituras, precisamos orar continuamente para que o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Ser cristão implica estar continuamente aberto à renovação, à transformação interior. A vida cristã é uma vida de transformação contínua. Nós vamos cada vez mais aprendendo aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar
e com base naquilo que aprendemos de Deus, nós vamos crescendo, nós vamos nos transformando. E todo o processo de transformação, de renovação, exige empenho, exige dedicação e, de certa maneira, é um processo doloroso. Todos aqueles que tiveram filhos sabem que, em alguma fase do crescimento, os filhos têm dores nos membros e nós chamamos costumeiramente essas dores de dores do crescimento. E assim também acontece na nossa vida espiritual. O nosso crescimento não é isento de dor. Às vezes, abandonarmos velhos hábitos, velhas maneiras de pensar, velhas visões a respeito de nós mesmos, dos outros e da vida em geral, tudo isso tem um custo. Nós abrimos mão da segurança dos nossos modismos, das nossas velhas crenças, para nos abrirmos a uma nova maneira de enxergar a vida, a uma nova maneira de enxergar a nós mesmos, o mundo e Deus. Isso tudo causa dor. Causa dor porque a nossa mente é acomodada. Nós somos seres psicologicamente preparados para o comodismo. Nós preferimos o conforto do sofrimento que nós já conhecemos a nos abrirmos a novas possibilidades. Você e eu somos assim. Por isso, o Evangelho nos desafia a nos abrirmos sempre a novas visões, mais maduras, mais adultas, de Deus e da nossa própria condição. E por isso muitas pessoas acabam abandonando a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de estudo bíblico diário, porque não estão dispostas a sofrer a dor da transformação. Ser cristão é crescer, ser cristão é abrir-se sempre a uma obra do Espírito Santo de transformação em nosso interior. Nós não devemos nos acomodar jamais. E graças a esse espírito de transformação interior, graças a esse espírito de estudo constante, reflexão, meditação nas Escrituras, nós, como movimento evangélico armênio, celebramos no dia 1 de julho passado 175 anos de nossa existência. Então, mundialmente, o movimento evangélico armênio, em todas as suas vertentes, suas igrejas, ao redor de todo o mundo, celebram no culto de hoje o seu aniversário de 175 anos. No dia 1 de julho de 1846, na cidade de Constantinopla, no Império Otomano, hoje Istambul, na atual Turquia, o movimento evangélico armênio teve sua origem numa capela de uma missão protestante norte-americana, então na cidade de Constantinopla. 40 pessoas deram origem à Igreja Evangélica Armênia no Império Otomano. E tiveram como seu primeiro pastor o reverendo Absalão Yutiudyan. Em poucos anos, o movimento evangélico armênio alastrou-se pelo Oriente e passou a contar com dezenas
de igrejas locais e milhares de adeptos ao seu movimento. Eram milhares de pessoas no começo do século XX, já frequentando no Oriente as igrejas evangélicas armênias e também frequentando as escolas dominicais. O movimento evangélico armênio também contribuiu no Oriente com a construção de inúmeras escolas e seminários que não mediam esforços para trazer aos seus alunos o melhor ensino da época com métodos pedagógicos modernos, contemporâneos. E nós somos gratos a Deus por este movimento que, como o movimento evangélico mundial, não só armênio, tem por objetivo resgatar a centralidade das Escrituras como norteador da vida cristã. Nós entendemos que a tradição é importante, nós respeitamos a tradição cristã, mas compreendemos que a última palavra, em termos de liturgia, em termos de culto, em termos de doutrina, a última palavra está sempre com a Bíblia. É na Bíblia que nós devemos buscar a fonte de tudo aquilo que nós buscamos conhecer a respeito de Deus, a respeito da vida cristã, a respeito de como deve ser o nosso relacionamento com o nosso semelhante. A Bíblia nos ensina o que Deus representa para cada um de nós. A Bíblia nos ensina sobre nossa condição espiritual, nossa condição psicológica, e ela nos traz a direção correta para vivermos uma vida espiritualmente saudável. E com relação ao que a Bíblia nos ensina, nós compreendemos, a partir daquilo que lemos na palavra de Deus, que a essência da vida cristã é a nossa transformação interior, uma transformação radical que nos coloca uma nova direção nas nossas vidas. Ao invés de vivermos centralizados nos desejos do nosso ego, naquilo que nós ambicionamos como seres humanos, nós passamos a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A vida cristã é uma vida que implica transformação radical, transformação profunda. Nós entendemos que este é o sentido básico do termo salvação. Quando nós dizemos que nós somos salvos do pecado, o que nós queremos dizer é que nós sofremos uma transformação em nosso íntimo, uma transformação que nos desvia de uma direção que nos levava para a morte, para uma direção que nos leva para a verdadeira vida com Deus. E o que nós podemos aprender a respeito desta transformação interior? Lendo o texto de Efésios, nós podemos fazer algumas reflexões importantes sobre esta transformação profunda que o Espírito Santo opera no coração dos seus seguidores. A primeira verdade que nós aprendemos é que nós somos transformados de mortos em vivos. Alguém pode objetar e dizer assim, mas eu não sou morto, eu nunca estive morto, afinal de contas, eu me divirto,
eu trabalho, eu sustento uma família, eu nunca fui uma pessoa morta, eu sempre fui ativo e muito ativo na minha vida. Pois bem, mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós, em nossa natureza humana, em nossa condição existencial humana, antes de nós termos um encontro transformador com Deus, nós somos pessoas espiritualmente mortas. E o Evangelho convida o ser humano a uma transformação de uma pessoa espiritualmente morta a uma pessoa verdadeiramente viva do ponto de vista espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Na língua grega, existem duas palavras para a vida. A palavra bios, que é a vida natural, a vida biológica, a vida que todos os seres vivos compartilham. E existe um outro termo para a vida, que é o termo zoe, que é uma vida de uma qualidade superior. É a vida espiritual com Deus. O que o texto bíblico nos ensina é que, embora todas as pessoas, todos os seres vivos compartilhem da vida bios, nem todos, infelizmente, vivem a vida zoe. E o texto nos diz que Deus nos deu a vida zoe quando nós estávamos mortos em nossos pecados. O diagnóstico espiritual que a Bíblia dá a respeito do ser humano é que o ser humano, antes de ter consciência da presença de Deus em sua vida, antes de ter um verdadeiro encontro com Deus por meio de Cristo, o ser humano está morto, morto em seus pecados. O pecado é um estado de alienação, um estado em que nós somos comandados pelos nossos desejos e ambições egoístas. Um estado em que nós somos os senhores das nossas próprias vidas. E esse estado que caracteriza a condição existencial humana leva não apenas ao próprio sofrimento psicológico e até físico do ser humano, mas leva a uma tragédia social. O pecado, em última análise, é o fator que desintegra a sociedade. Porque o pecado afeta todas as dimensões da vida humana. O pecado afeta a nossa parte afetiva. O pecado afeta as nossas emoções, afeta as nossas cognições, afeta os nossos relacionamentos, afeta a maneira como nós enxergamos a vida, o próximo. O pecado influencia o ser humano até mesmo na vida política. Quando eu falo em vida política, não estou falando em vida política no sentido partidário, mas as próprias políticas de governo, de certa maneira, refletem o pecado humano.
Quando nós não colocamos a dignidade humana em primeiro lugar, quando nós colocamos o lucro, o mercado, quando nós colocamos outras coisas na frente do ser humano, isso mostra que nós estamos sendo profundamente influenciados pelo pecado. O pecado é uma tragédia na vida do ser humano. O pecado é uma tragédia na nossa história. E por isso a Bíblia procura dar o remédio para a solução do pecado. E o remédio é a nossa transformação de pessoas mortas em pessoas espiritualmente vivas. E como se dá essa transformação? Esse é o segundo ponto abordado aqui no texto de Paulo aos Efésios. A transformação se dá pela graça de Deus. O apóstolo prossegue dizendo no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Prestem atenção neste texto do capítulo 2 de Efésios. O apóstolo nos ensina que nós, enquanto seres humanos, não temos condições, não temos a força, a capacidade para gerarmos a transformação em nós mesmos. Nós não temos a possibilidade, por nossos próprios esforços, de nos transformarmos. Nós não temos este poder. O poder para a nossa transformação, de acordo com Paulo, é um poder que vem de Deus. É Deus quem opera essa transformação em nós. Mas ele só pode operar esta transformação se nós estivermos abertos a Deus. Se nós estivermos disponíveis para o Espírito Santo operar esta transformação em nosso coração. E quando nós estamos abertos à graça de Deus, ao poder do Espírito Santo, nós passamos a olhar para Cristo e rendemos as nossas vidas ao senhorio de Cristo. Nós passamos a receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E Cristo, então, passa a ser aquele nosso amigo, aquele nosso companheiro, aquele nosso mestre, que nos mostra o caminho para Deus. Jesus Cristo é a chave pela qual nós somos transformados de pessoas mortas em pessoas vivas. A obra do Espírito Santo consiste em abrir o coração humano para confiar em Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Você já recebeu Cristo em sua vida? Você já pediu para Deus lhe indicar qual o caminho que você deve seguir? Se você pediu, ele lhe mostrará que é por meio de Cristo
que você poderá ter acesso à imensidão do poder de Deus. E aqui o apóstolo acrescenta uma visão extremamente interessante. Ele afirma que Cristo já ressuscitou e nós, espiritualmente falando, ressuscitamos já com Cristo. Você e eu, como pessoas nascidas de novo, vivemos em duas dimensões paralelas. Nós vivemos numa dimensão espiritual, como diz o apóstolo Paulo, nas regiões celestiais em Cristo, e nós vivemos uma dimensão terrena, com nossos corpos físicos aqui na Terra. E é por isso, às vezes, que nós experimentamos tantos conflitos, porque o nosso coração já está com Cristo nas regiões celestes. Mas a nossa vida psicológica, a nossa vida física, continua aqui na Terra. Você e eu precisamos trabalhar, acordar cedo, precisamos pagar as nossas contas. Nós assistimos, infelizmente, todos os dias, a cenas de violência, a cenas de degradação, de opressão. Infelizmente, isso ainda faz parte das nossas vidas. Mas, espiritualmente falando, nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Isso tem uma implicação profunda na sua vida e na minha. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Ou seja, não é para nós nos deleitarmos no fato de que nós já ressuscitamos com Cristo. Pelo contrário, é para nós sermos agentes ativos de transformação da nossa sociedade. Você e eu temos a responsabilidade de sermos luz para o mundo, de sermos sal para a terra. Você e eu somos atores de transformação da nossa história. É muito cômodo nós reclamarmos do rumo que as coisas estão tomando na política, na cultura, na sociedade em geral. Mas será que nós temos, de fato, exercido o nosso papel de embaixadores do reino de Deus? Você já ouviu falar em embaixadores? Aqui no nosso país, eles costumam ficar em Brasília. Eles representam os interesses dos seus países de origem. Pois bem, você e eu somos embaixadores de Cristo. Você e eu devemos defender os interesses do reino de Deus aqui na Terra. Nós devemos lutar, no bom sentido, para que a vontade de Deus se cumpra aqui na Terra. Como? Falando do amor incondicional de Deus pelo ser humano. Falando do quanto Jesus se preocupa com o sofrimento das pessoas. Pregar o Evangelho é pregar a compaixão de Cristo pelas pessoas. A palavra compaixão vem de uma palavra hebraica que significa útero. A mãe que abriga o feto que vai nascer e vai se tornar um bebezinho, a mãe que abriga esse feto alimenta o feto ao longo dos 9 meses de gravidez. A mãe sente em seu corpo até mesmo os movimentos do feto em seu interior.
Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus de compaixão, o que ela está dizendo para nós é que Deus sente o que você e eu sentimos aqui na vida, os nossos sofrimentos, ele também sente. Ele sente o seu sofrimento como a mãe sente os movimentos do seu feto. Quando você está triste, quando você está aborrecido, quando você está irritado, quando você está alegre, quando você está bem ou mal-humorado, Deus sente com você. Este sentir com é a compaixão. É Deus sendo o útero que abriga você e a mim ao longo da nossa caminhada. Quando você nasceu, você saiu do seu útero materno, mas você e eu jamais saímos. Com todo respeito na linguagem que eu vou usar, nós nunca saímos do útero, espiritualmente falando, do útero de Deus que está sempre nos abrigando. Se você se choca com este termo, porque a Bíblia apresenta Deus como Pai, lembre-se que a Bíblia também apresenta Deus como Mãe. Pai é apenas uma das metáforas que a Bíblia aplica a Deus. Mas a Bíblia também aplica a Deus a metáfora de mãe. Ele é nossa mãe. E mais, para quem conhece o hebraico, a Bíblia vai ao ponto de dizer que Deus é o nosso útero. O útero que nos abriga na nossa jornada. Você já parou para pensar nisso? É este Deus que transforma a nossa existência. É este Deus que nos chama a uma transformação interior, radical, profunda, para que vivamos uma vida cristã de serviço ao nosso próximo. Este é o terceiro ponto implicado na transformação interior. Nós somos transformados para praticar o bem. Por isso que o apóstolo Paulo escreve assim, nos versículos 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos para praticar o amor. Nós somos salvos para praticar o bem. Nós somos salvos para ajudar o nosso semelhante. Quando você trabalha com amor, com dedicação, quando você trabalha realmente empenhado naquilo que você está fazendo, você está agindo como um verdadeiro filho de Deus. Você está praticando uma boa obra. Quando você ajuda uma igreja, quando você ajuda uma entidade social, uma entidade filantrópica, você está praticando o amor. Algumas pessoas, especialmente nas nossas classes de escola dominical, perguntam a mim como pastor, e provavelmente isso é uma realidade que acontece em todas as igrejas, se as pessoas que vivem em outras culturas, que não a cultura cristã, e não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus como nós conhecemos, se essas pessoas estão excluídas do amor de Deus. De forma alguma.
A Bíblia jamais afirma uma coisa dessas. Infelizmente, às vezes, alguns cristãos tiram versículos isolados do seu contexto para dar a entender que uma pessoa que não conheceu Jesus por alguma razão está condenada ao tormento eterno. Isso jamais deveria fazer parte da pregação da igreja. O que nós pregamos, sim, é que em Jesus nós temos a grande possibilidade dada por Deus para nós entrarmos num relacionamento espiritual transformador com o nosso Deus e Pai, com o nosso Deus e Mãe. Jesus é a imagem de Deus para as nossas vidas. Por isso, o desejo de Deus é que nós falemos de Jesus. Não para colocar medo nas pessoas. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, por meio de Jesus, você pode experimentar a graça de Deus na sua vida. Por meio de Jesus, você pode experimentar uma transformação radical e profunda no seu coração. Você está disposto a colaborar com Deus na expansão do seu reino? Então, fale sobre Jesus para as pessoas. Fale sobre a compaixão de Jesus. Fale sobre a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus que estavam plenamente em ação no ministério e na vida de Jesus. Que você e eu possamos aceitar este desafio de sermos a cada dia transformados pela graça de Deus, de mortos em vivos, de pecadores em salvos, salvos que até continuam, infelizmente, pecando, mas que tem como alvo na sua vida não mais o pecado, mas o amor ao próximo, o bem, a caridade, a honestidade, a ética. Esta é a mensagem do Espírito Santo aos nossos corações. Antes de darmos a bênção final, quero informar aos queridos ouvintes, aos irmãos e irmãs, que a cada domingo escutam a nossa mensagem, que eu entrarei de férias e nos próximos domingos nós colocaremos gravações de mensagens que já foram feitas, às vezes mensagens que talvez nem tenham ido ainda ao YouTube. Então a equipe da nossa igreja irá escolher algumas mensagens e colocar nos próximos domingos, e eu retornarei no mês de agosto, a partir da primeira semana. O primeiro domingo de agosto eu ainda estarei de férias. A partir do segundo domingo de agosto, nós estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana de grandes vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.